alguns de vocês que talvez já possam ter assistido à morte de uma pessoa, se observaram com atenção e se tiveram a oportunidade de acompanhar isto de perto, esse momento que implica um pouco numa espécie de balanço final da existência. Peter Pan diz: a morte deve ser uma aventura extraordinária. Já devem ter percebido que aqueles que morrem com serenidade são aqueles que de alguma forma zeraram as culpas e conseguiram fazer a consumação da legenda das suas próprias vidas. Aqueles que conseguiram, de alguma maneira, realizar os seus sonhos. Não viver com felicidade, mas viver com plenitude, viver com intensidade. Sob pena de ser acusado de um excesso de processo psicológico, eu vou me permitir, os senhores vão ter paciência, eu gostaria de ler um trecho de um trabalho que eu escrevi chamado Psicologia da Agressividade, tentando dar também uma dimensão social a esta discussão. O homem tem a pertença social. Ele não é só o seu passado, não é a memória e não é só a sua projeção no futuro. E antes e acima de tudo, ele é presente. O arrependimento pela perda da individualidade, da imersão na manada dos elementos ativos e passivos, responsáveis pela ordem legal e política da submissão terrena, precisa ser questionado para que não se esgote por si. A transformação num Estado autoritário é imatura e se dá com o sacrifício da alma do homem, a perda do sentido crítico de si e do outro. Por isto, a inteligência e a sensibilidade não sobrevivem neste estado em que os ideais de justiça são usados para a criação do sistema de opressão. Em relação ao uso que a demagogia possa fazer dos meios de comunicação de massa, o perigo é de que a televisão possa ajudar a formar indivíduos insensíveis, uma sociedade de gostos comuns, aquilo que Tocqueville chamou de tirania da maioria, muito espaço para os aspirantes à ditadura num mundo em que 2/3 da população vive com renda per capita anual de menos de $300. Quase metade da população mundial vive subnutrida. Existem hoje 100 milhões de pessoas a mais de analfabetas do que há 20 anos atrás. A mortalidade infantil é 4 vezes maior nos países pobres do que nos ricos. 1/5 de todos os homens nos países pobres não tem emprego, enquanto se gastam centenas de bilhões ainda em armamentos. O canadense Lester Pearson declarou: um planeta não pode, assim como uma nação, assim como um ser humano, concordar com este processo e sobreviver, metade livre, metade escravo. A massa manobrável é capaz de confundir o museu de cera com o panteão grego. E a desorganização mental que transforma a universidade num ginásio de asneiras, a justiça num circo de gladiadores, a verdade no instrumento dos medíocres, faz girar a roda da história velozmente para trás. O povo, enquanto comunidade capaz de manifestação livre, resiste aos iluminados e traça seu próprio destino. E o ser humano faz questão de respeitar as leis pelas quais ele se sente responsável. O saber humanizado
inclusive no direito à desobediência, é o antídoto para a demagogia, o totalitarismo e a corrupção, e deve servir ao discernimento como substitutivo da mobilização passional. Eis que a forma de evitar a fúria do bandido é conhecer seus mecanismos e desarmá-los, inclusive dentro de nós mesmos. Viver, nesses termos, significa estar de acordo com modelos impostos por meio de gestos paradigmáticos e cerimoniais. Sua existência é um investimento para o clichê e o arquétipo. Muito obrigado.